Olá, boa tarde. Eu sou o professor Hilton, professor de geografia, radialista, coaching, né? E outras atribuições que a gente vem adquirindo no decorrer da vida, né? O nosso assunto hoje é muito breve. Nós fizemos na apresentação passada todos os cursos que nós iríamos trabalhar com vocês no decorrer do ano, no decorrer da pandemia. De repente a gente retorna novamente, né, se Deus quiser, às escolas, muito breve, e aí a gente poderia trabalhar pessoalmente os nossos temas. Né? Haja visto que o que a gente vem falando aqui é diferente um pouco a dinâmica do que a gente faz na sala de aula quando está trabalhando com os líderes de sala. Mas vamos lá. Inicialmente falando sobre o Cultura de Paz. O que é a ideia do Cultura de Paz? A ideia do Cultura de Paz é fazer com que você saia do estado atual para que você adquira um estado desejado. Logicamente que para você adquirir um estado desejado, você vai ter que mudar suas crenças. E essas crenças elas são mutáveis. No decorrer da nossa vida, essas crenças são mutáveis. Vamos falar sobre líderes hoje. Nós vamos falar sobre os pacifistas. Quem são os pacifistas? São pessoas que tiveram uma luta no decorrer da sua vida, mas que essas pessoas tiveram grande importância dentro da sua comunidade, dentro do contexto da sua comunidade, dentro do contexto do país, como alguns casos a gente vai ver. Nós vamos ter, por exemplo, o Luther King, né? Lutador, que lutou também por direitos civis. Nós vamos encontrar também duas irmãs muito conhecidas mundialmente. Nós vamos ter a irmã Dulce aqui na Bahia, trabalhando pelos pobres, e nós vamos ter também a Madre Teresa de Calcutá. Interessante uma história da Madre Teresa de Calcutá. Vou contar para vocês. Certa vez, um grupo de repórteres dos Estados Unidos estavam acompanhando a vida da Madre Teresa de Calcutá. E num determinado dia, a Madre Teresa de Calcutá parou num determinado canto e observou as chagas de uma pessoa que estava bem adoentada, bem enferma. E ela passou a mão e levou para curar, fazer os tratamentos habitualmente que ela já sabia fazer. E aí esse repórter olhou para ela e disse assim: Madre Teresa, dinheiro nenhum faria isso aí que a senhora está fazendo. E ela, por dinheiro nenhum eu também gostaria de fazer. Por que isso? Porque na verdade o que ela fazia era com prazer, não era por dinheiro. Então, era uma das grandes pacifistas que nós temos como exemplo no cenário mundial. Mas os pacifistas também eles podem aparecer em qualquer esporte também. Nós vamos ter, por exemplo, na música, nós vamos ter o John Lennon, né? O John Lennon cantando pela música da paz. Nós vamos ter também, o próprio Roberto Carlos também canta muitas músicas em relação à paz. Então, esses são o que nós chamamos de pacifistas. Mas o maior dos pacifistas foi Jesus Cristo. Né? Ele com seus ensinamentos, ele com toda a sua vida, ele teve um objetivo maior, que foi recuperar os pecadores para que realmente ele pudesse, como é que se diz, fazer a obra do Pai dele. Foi essa a missão que foi dada a Jesus. Então ele era um pacifista. Nós vamos, geralmente esses pacifistas, eles são líderes proativos. O que são líderes proativos? São aqueles líderes que, observando a necessidade, eles atuam, eles têm a capacidade de atuar de forma pronta. Antes de acontecer alguma coisa, eles já estão pensando na solução. Geralmente o líder proativo, ele pensa na solução. Existe o que nós chamamos de líder reativo. O que é o líder reativo? É aquele que está preocupado com o problema. Ele não está preocupado com a solução. São líderes também? São. Nós vamos ter exemplos de líderes que não são pacifistas, mas que não deixam de ser líderes também, porque de uma forma ou de outra, eles tiveram a capacidade de dominar, de convencer a população. Então nós vamos ter, por exemplo, o Nero. Lembra do Nero que tocou fogo em Roma? Era um líder? Sim, era um líder. Nós vamos ter o Hitler,
O Hitler, muita gente pensa que o Hitler é alemão, né? Ele não é alemão, ele é austríaco. Mas ele conseguiu fazer com que toda a Alemanha se curvasse aos seus interesses. Nós vamos ter o Bin Laden também era outro líder. Então são pessoas reativas, são pessoas que se baseiam pela luta, não pela comunicação em si, mas com o uso da força. Então são líderes que nós também colocamos como liderança, mas lideranças do tipo negativo, porque elas influenciam negativamente a população. Mas os líderes, geralmente, eles possuem características. Que características são essas? Um líder ele tem que ter o rapport. O que é isso? O rapport é o líder que consegue se colocar no lugar do outro. Para ser um líder, você tem que saber se colocar no lugar do outro, né? E não já ter a sua opinião formada. Isso é importante no rapport. Outras características também são importantes no líder. A comunicação. Ele tem que ter uma comunicação clara e precisa. Ele delega poderes. Um líder que não delega poder, ele é líder dele mesmo. Então, um verdadeiro líder, ele consegue delegar poderes, embora ele esteja acompanhando cada movimento, cada ação, cada meta que aconteça. Então, isso é importante também. Geralmente, um líder, ele fala como um vencedor. Um líder que fala como um perdedor, ele não é líder. Como é que eu vou ter um líder que pensa negativamente, que fala negativamente? Não vou ter um líder. Nós vamos ter, geralmente, um líder, ele age e, principalmente, ele é muito humilde, ele é grato. O líder, ele tem que saber ser grato. Por pequenas coisas, por grandes coisas, a gratidão é uma marca de um líder. Então, para você que está em sala de aula, para você que quer ser um líder da sua escola, da sua comunidade, ou seja, de onde for, da igreja, tem que ter essas características. Repetindo, tem que ter o rapport, tem que ter comunicação, ele tem que delegar poderes, ele tem que falar positivamente, ele tem que ter um astral muito bom, esse líder. Ele tem que ter autoestima, porque se ele não tiver autoestima, ele não pode liderar ninguém. Como é que uma pessoa sem autoestima vai liderar outra? Ou outras pessoas? Então é importante a autoestima também. Eu poderia falar como liderança, que é um trabalho que eu também desenvolvo na comunidade, na área do São João do Tauape, há 20 anos. E aí a gente conhece todo tipo de líder, as manhas e artimanhas dos líderes. Eu poderia falar de mim algumas coisas, mas isso já fica como uma atividade para vocês. Vocês vão colocar no Google e vão procurar a seguinte coisa. Você vai colocar assim, CCDS, e ao lado diz assim, conheça a história de agentes que transformam a rotina do bairro onde vive, ou dos bairros onde vive. E lá eu vou estar contando toda a história, mais ou menos, porque também não se conta a história de 20 anos num depoimento. É um depoimento institucional do governo e que a gente coloca mais ou menos como é que foi o nosso trabalho no decorrer dos 20 anos. E mais uma indagação para você, fechando a nossa história aqui, a nossa conversa. Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você quer ser? Que ficha que cai, hein? Que fichas que caem depois que eu falei do líder proativo, do líder reativo, dos pacifistas e dos não pacifistas? Qual é a sua linha de liderança? Uma pergunta para você, muito importante. Então, mais uma vez, que fichas que caem para você como liderança, seja no bairro, seja na escola, ou seja na sua casa, ok? Eu sou o professor Hilton Castro, sou radialista, sou coaching e também capelão. Então, se você precisar, eu vou estar, você vai me encontrar na Rádio Comunidade Dias Macedo, aos sábados, de 1h30 às 3h, no programa Show da Tarde, ou você vai me encontrar também no domingo pela manhã, no programa Clube da Águia, que vai ao ar de 9 às 11 da manhã. Então é importante que você entre em contato com a gente e a nossa próxima conversa, não sei se vai ser em vídeo ou se vai ser pessoalmente, onde nós vamos utilizar técnicas com os líderes de sala de aula, ok? Então até a próxima, tchau!